Eu preciso da minha igreja. E você? E você? Amém. Boa noite, irmãos. Ixi, eu vou embora. Boa noite, irmãos. Vamos, por favor, ficar sentados? Pode ficar sentados? Só para exercitar. Muito bem. Vocês acreditam que hoje será uma noite maravilhosa? Glória a Deus. Eu queria compartilhar algo que Deus falou no meu coração. E eu quero dizer para vocês, irmãos, confessar que esse tema de vocês me inspirou muito também. E porque desperta a gente buscar na Bíblia algumas coisas que às vezes a gente nunca parou para pensar. E tem algumas coisas que a gente tem vivido lá na igreja, apesar que a nossa igreja é uma igreja pequena ainda, mas a nossa igreja é uma igreja missionária, e apesar de que a igreja local é constituída por 170 pessoas, mas nós, daquela igreja pequena, nós enviamos um casal para uma cidadezinha chamada Lagoa Grande, no Maranhão, e lá nós estabelecemos uma igreja de 180 pessoas, e isso em 11 anos. Nós temos uma célula numa cidadezinha chamada Barra Bonita. Quem conhece a cidade de Barra Bonita aqui, conhece? Temos uma célula lá, tem um casal trabalhando. Nós fundamos um núcleo, nós chamamos de igreja, mas é considerado como um núcleo, numa cidadezinha chamada, em Ceará, como que é o nome? Uma cidade chamada Aracati. Essa cidade de Aracati, ela fica mais ou menos a 15 minutos da praia de Canoa Quebrada. Então, se você quiser passar umas férias em Canoa Quebrada, dá um toque para a gente, que o missionário Francisco e a Lúcia vai receber vocês lá, e vocês vão poder, além de participar dos cultos nossos lá, vocês vão também estar próxima à praia de Canoa Quebrada. Uma vez nós estávamos de férias, e também numa viagem missionária, e nós estávamos lá na praia de Canoa Quebrada, e daqui a pouco eu ouço uma voz. Não, pastor Arnaldo. Quem é que fala assim, gente? Aí a Lúcia, minha cunhada, corre atrás da gente. Arnaldo, sabe quem é que está ali? Quem é que está ali? O Vilela. O Vilela estava numa turnê com a Sandra, e justamente nos encontramos lá em Canoa Quebrada. Aí a festa foi completa, né? Então você vê que Deus, se nós estivéssemos fazendo coisa errada, hein, Vilela? Eu tinha pegado você no pulo, hein, velho? E você tinha me pegado no pulo, né? Se tivesse os dois fazendo coisa errada, e aí? Aí Jesus pegava nós no pulo. Então, irmãos, se os irmãos quiserem passar umas férias, comunica a gente aí, que a gente vai poder transitar você até os nossos pastores lá. Nós temos uma célula também na cidade de Itapevi, também aqui próximo de São Paulo. Então a nossa igreja é uma igreja pequena em números, mas nós entendemos que Deus, Ele nos colocou naquele lugar como uma central de missionários, e inclusive até eu mesmo, eu estou aberto, no dia que Deus quiser me tirar dali e me mandar para as missões, nossa, como eu já estou pronto para isso, né? E temos ordenado alguns pastores que estão cuidando da igreja lá também, e aí por diante. Então, irmãos, eu falo para vocês que esse tema, ele abriu um leque muito grande também para nós. E eu queria aqui compartilhar com você em João capítulo 6. Hoje nós vamos falar de 5 pães. 5 pães importantes que nós temos que repartir. E alguns pães que nós
temos que tomar cuidado. Você sabe que não é porque é pão que tudo você tem que comer, não, né? Se você vai numa padaria, por mais chique que for e mais confiante que seja, se você encontrar uma barata lá dentro, você vai comer? Então nem todo pão deve se comer, não é isso? Você vai fazer uma queixa com o dono da padaria e falar: olha, infelizmente não compro mais pão aqui. Então tem alguns pães, desses 5 pães, tem alguns pães aqui que nós não devemos comer, e é importante a igreja saber disso. Mas vamos ler esse texto tão maravilhoso que está aqui em João capítulo 6. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastaria para que cada um deles tome um pedaço. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu aos seus discípulos. E os discípulos repartiu para os que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-no, pois, os discípulos, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e do que sobejaram aos que havia comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é profeta que devia de vir ao mundo. Bom, explicar essa passagem aqui é chover no molhado, porque vocês conhecem muito bem que houve na Bíblia 2 multiplicações dos pães. E a frase, ela não teria obrigação de ter uma sequência se falasse 2 pães e 5 peixes, ou 5 peixes e 2 pães. Mas como a Bíblia ela é um livro perfeito na ortografia e na sua ordem escrita, a leitura faz que um dos discípulos falasse assim: olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pães. Eu entendo, irmãos, que se os pães estão na frente da frase, é porque no coração de Deus, na mente de Deus, tinha uma importância para isso, há um propósito para isso. Você sabe que a Bíblia é um livro de propósito, não é uma literatura qualquer, é um livro de propósito. O propósito é alcançar o ser humano. E esse propósito, ele carrega consigo, irmãos, detalhes. E os detalhes, ele transfere a perfeição de Deus. Irmãos, o livro é a perfeição. A Bíblia é um livro da perfeição escrita de Deus. Amém ou não? Então ele menciona aqui. Depois ele menciona que quando Jesus levantou aqueles elementos, a Bíblia fala que ele deu graças aos pães. E depois fala igualmente aos peixes. Então, os peixes têm sua importância? Tem. E eu vou falar uma das importâncias que esse peixe tem. A Bíblia fala assim que o discípulo assim, é aqui um menino tem 5 pães e 2 peixes. Pães fala de suprimento. Pães fala de fartura. Pães fala de exterminar a escassez. E o peixe, irmãos, na Bíblia fala de vidas, de almas. Quando nós estamos engajados no partir do pão, quando nós saramos a comunhão, irmãos, os peixes vêm, as almas vêm, as vidas vêm.
Lá no livro de Atos dos Apóstolos, fala que os irmãos, eles comiam junto, tinham tudo em comum, eles partiam pão, estavam no templo, e a Bíblia fala que as almas eram o quê? As almas eram acrescentadas àqueles que haviam de ser salvos. Então, comunhão tem a ver com salvação de vidas. Quando a igreja, ela não cultiva o relacionamento de estar junto, irmãos, as pessoas não têm como interesse de estar num lugar, irmãos, onde as pessoas, elas não vibram uma com as outras. Sabe por que que hoje as pessoas, elas preferem ir para os pancadão? Primeiro, que os pancadão não precisa pagar ingresso. E segundo, que aglomera. Tem gente unida para quê? Para fumar droga, unida para beber, unidas para se prostituir. Então a juventude chega num lugar onde tem um pancadão, eles falam, nossa, aqui o pessoal estamos juntos, é nós na fita, estamos juntos, estamos já aí, parça, cola, vê se não embaça, não enrola, vem para cá, vem com nós, e aí a molecada aglomera, e cada semana vai aumentando mais, sabe por quê? Porque o conceito é o ajuntamento, o conceito é que eles estão juntos, então é aqui que nós vamos ficar, porque eu não vou ficar num lugar onde tem gato pingado ali, e eles nem se curtem, nem se amam. Então, irmãos, a igreja, no sentido de coisas boas e negativas, a igreja precisa cultivar a cultura da comunhão. Comunhão, ela me dá o direito, se eu quiser praticar ela ou não. Não tem uma forçação de barra. Porém, comunhão na Bíblia tem a ver com doutrina. A Bíblia, ela ensina a doutrina da comunhão. O que é uma doutrina bíblica? Doutrina bíblica é tudo que tem na Bíblia que prevalece o assunto. Então, o assunto comunhão, desde Gênesis até Apocalipse, Deus, ele enfatiza esse assunto. Então, todo assunto que a Bíblia enfatiza é uma doutrina. A oração, desde Gênesis, Deus aparecia para ter comunhão, e o Adão também chegava junto e tal, não é? Jesus, a primeira oração que Jesus fez com os discípulos é: Pai nosso, entra no teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então existe a doutrina da oração, porém, muitos são fraquinhos, muitos não têm interesse pela oração, mas a oração, irmãos, é uma doutrina, do mesmo jeito que a Bíblia fala, não adulterarás, não dirás falsos, é uma doutrina, é a doutrina da verdade, e também tem a doutrina da comunhão. Porém, irmãos, você tem um livre-arbítrio, mas você precisa entender a importância que tem o nós estarmos juntos. Não é bonito quando a gente chega na casa, a gente vê uma família unida? Sim ou não? Você chega num lar, o pai fala assim: meu filho, senta ali, só sai dali quando eu mandar. A esposa está ali para poder atender o marido e atender os amigos do esposo, os amigos dos filhos. Ou seja, há uma conexão naquela família. Isso é comunhão. Comunhão é conexão. Amém ou não? Então, ou seja, cada um já sabe do seu papel dentro daquele ambiente. A igreja é do mesmo jeito, irmãos. Quando nós estamos em comunhão, nós já sabemos o local de cada um, e já sabemos que cada um deve se fazer, e a coisa caminha, e a igreja, ela funciona igual um relógio. Olha que maravilha. Mas aqui, irmãos, ele fala de 5 pães. A Bíblia, ela tem 3 bases de interpretação. A primeira é literária. O que é uma interpretação literária? É o que está escrito, não tem como mudar, está escrito. Não existe uma interpretação simbólica. Está escrito. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, está falando de uma pessoa, né? Isso é sentido literal, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é literal, é absoluto, Jesus é isso. Agora, tem a leitura, a interpretação figurada. O que é a leitura figurada? Você mistura um objeto ou uma situação, e você pode figurar a uma situação cotidiana na minha vida, algo que você está passando, você está entendendo? E outra tem
a literatura, a interpretação simbólica, que é através de objetos, né? Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas? Nós somos ovelhas, irmãos? Nós somos seres humanos, não é? Mas por que a Bíblia fala que nós somos ovelhas? Então nós vamos interpretar o quê? Como que nós vamos interpretar ela? Figurada e simbólica. Porque a ovelha é símbolo de um animal manso, tranquilo, né? Então a Bíblia fala que nós somos ovelha no sentido de que temos que buscar a mansidão de Deus. Então é assim que lê a Bíblia. Quando a gente entende isso, as coisas vão ficando mais fáceis e você vai tendo menos dificuldade de poder entender a palavra de Deus nessas três bases. Então nós vamos falar aqui simbolicamente de 5 pães. E eu quero falar do primeiro já. O pão das dores. E aqui no livro de Salmo fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Aqui no Salmo 23 fala do pão, que é o pão de dores. E ele fala como que esse pão de dores ele aparece. Quando o Senhor não está edificando a casa. Quando o Senhor, Ele não está mandando nós fazer o que às vezes nós estamos fazendo. Quando o Senhor, Ele não está na frente daquilo que nós estamos projetando. A Bíblia fala que o coração do homem tem muitos projetos, mas a prática, o realizar, vem de Deus. Irmãos, por a gente às vezes não confiar no Senhor, muitos estão comendo os pão de dores, acordando cedo demais, dormindo tarde, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque ela não entrega aqueles problemas na mão do Senhor, e ao invés de ela receber o alívio, ela está recebendo mais dores. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você tem 2 empregos, 2 opções de emprego. Tem um emprego que quase que dá para você ir a pé, só que o salário é R$2.000. Só que você vai trabalhar de segunda a sexta. Quando é entre 6, 7 horas da noite, você está em casa, toma um café, ou come alguma coisa, ou toma um banho, consegue chegar na igreja às 8. Só que é R$2.000. R$2.000. E aí tem uma outra proposta aqui, R$3.000. Só que você tem que atravessar a cidade, você tem que acordar 3 horas da manhã, você chega no serviço às 7, você sai 6h30 do serviço, chega em casa 8h30, 9 horas, e já tem 2, 3 meses que você não consegue frequentar um culto mais. Eu pergunto para você, a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Você precisa confiar em Deus, que aquele salário de R$2.000, é R$1.000 a menos, mas aquele salário de R$2.000, você vai ficar naquela empresa, Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar ali dentro daquela empresa, você vai começar do pouquinho, você vai começar desses R$2.000, talvez você vai passar algumas humilhações, você vai passar alguns momentos difíceis, mas no final de tudo, Deus vai estar edificando tudo aquilo ali, e daqui a pouco aquele salário de R$2.000 vai para R$2.500, mas você está chegando nos cultos, aquele salário passa mais 3 meses, 4 meses, passa para R$2.500, R$2.600, R$2.700, mas você continua vindo para os cultos. Daqui a pouco o seu salário passou para R$3.000 e você está vindo para os cultos. E às vezes aquela pessoa que aceitou o salário de R$3.000, já passou 2 anos e meio, ele continua com os R$3.000, sem conseguir vir para os cultos. É o pão das dores, é o pão que geme. A pessoa chega em casa estourado, cansado, não consegue dar atenção para a família, não consegue dar atenção para a mulher, até a vida íntima está comprometida, e a pessoa gemendo, mas por causa de R$1.000, não consegue servir mais a Deus.
E a Bíblia fala: do que adianta você fazer isso tudo e comer pão de dores, se o Senhor não edificar a casa, querido? Em vão trabalha aquele que edifica. E eu não estou aqui fazendo apologia à preguiça não, que você não deve trabalhar, não é esse. Mas é o trabalho que serve a gente, não nós servir o trabalho. Amém ou não? É o trabalho que é o meu servo, não eu servo do trabalho. E o que tem acontecido nos dias de hoje, irmãos? Muitas pessoas se afastando da igreja. Por quê? Porque depois que nós tivemos a pandemia ela abriu portas também. Ela abriu portas. A gente não tinha culto. Então, se a pessoa vinha para a igreja ou não tinha culto, estava a igreja fechada. Nós estávamos assistindo os cultos pela live. Então todo mundo entrou pelo caminho, vamos trabalhar em casa, vamos trabalhar em casa, vamos trabalhar em casa. Só que agora a pandemia acabou e as empresas estão falando, todo mundo para os escritórios agora. Traga os meus computadores, traz os meus equipamentos que eu dei para vocês, e agora todo mundo presencial. E o que acontece? Todo mundo longe da casa do Senhor. O dinheiro está entrando na conta, mas a alma está saindo do corpo dessa pessoa. O outro pão que nós temos que tomar cuidado é o pão com fermento. A Bíblia trata muito bem desse pão. O apóstolo Paulo, nas cartas de 1 Coríntios, ele falou: olha, acautelai-vos do fermento velho. E o que é o fermento velho que está ali misturado naquele pão? Jesus, ele falou também: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. O que é o fermento? O fermento é uma substância que nós colocamos na massa com a intenção de quê? Acrescentar, aumentar a massa. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes eu estou inchado, mas eu não estou cheio. Nós precisamos separar, e a linha entre os dois é muito pequena, muito fina, que às vezes não, difícil de identificar uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e uma pessoa que está cheia de si, está inchado com fermento. E da onde que vem esse fermento? Ouvir pessoas. Às vezes tem pessoas que elas se incham contra o pai, porque o amigo lá, né, meu pai também, ele me bate, e quando eu vou fazer as coisas, ele fica me corrigindo, só que eu já dei um chega para lá nele, esses dias aí, eu e meu pai até nós discutimos, e aquele fermento começa a entrar na sua mente, e aquilo começa a te inchar, aí o teu pai vai te corrigir, você quer fazer a mesma coisa que o amiguinho falou lá, que faz com o pai dele, você quer fazer porque você está inchado, você não é isso que você quer fazer, mas jogar um fermento no teu coração. Você está nos seus conflitos, e uma amiga chega e fala: não, menina, se deita com ele, é tão bom, foi maravilhoso, meus problemas virou bolinha de sabão. E às vezes aquela moça, ela acaba se entregando sexualmente, não é porque ela queria, é porque ela estava inchada de fermentos, aqui nos ouvidos. E a Bíblia fala, irmãos, que uma das coisas que Deus abomina é aquele que traz contenda entre os irmãos. Isso nós precisamos tratar muito forte dentro da igreja. Identificar pessoas que às vezes ficam sassaricando dentro da igreja, semeando contra a liderança, semeando contra as pessoas, semeando contra o pai, contra a mãe, contra a liderança da igreja. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso afeta a comunhão da igreja. Às vezes você fala para uma pessoa assim: olha, eu vou falar com o pessoal do louvor, eu acho que eu vou me engajar aí, porque eu sei já umas notinhas, eu vou me engajar isso que eu vou entrar no louvor da igreja. Aí alguém chega e fermenta: não, o louvor da igreja está cheio de gente já, e você vai passar vergonha com eles lá, não, eles não estão sentindo falta de chegar mais gente não. E aí você para baixo. E às vezes você aí, uma pessoa talentosa, mas não se envolve porque alguém jogou um fermento negativo. Você está se alimentando de um pão fermentado. E a Bíblia trata muito bem com isso, nós temos que tomar cuidado com isso, com o fermento. E aí o apóstolo Paulo, ele ainda falando desse fermento que Jesus falou, mas ele falou de um fermento velho. O que é o fermento velho, irmãos? É aquilo que incha as nossas vidas do passado. O velho homem. O velho homem que se corrompe. Irmãos, o meu coração se converteu,
A minha mente se converteu, a minha forma de ver as coisas converteu, mas a minha carne não se converte. Está impregnado dentro de nós, irmãos, uma predisposição ao que é velho, uma predisposição ao que é antigo, uma predisposição às práticas antigas, e nós temos que tomar cuidado, que às vezes tem um fermento que está ali borbulhando dentro de nós, para a gente voltar para as velhas práticas. Às vezes você saiu das drogas, e aí você passa no ambiente, você vê aquele cheirinho de maconha, e fala, ô rapaz, aí começa, nossa, como eu fumava um, já faz até o gestinho, só faltava colocar o pulmão para fora, irmãos, e aí o velho homem se manifesta, ou às vezes você era um cara namorador, uma jovem namoradora, né? Tem os jovens que era mulherengo, e tem as mulheres que era homengo, e aí você vê aquele jovem da escola que você deu um selinho, o jovem da escola que você, né, ficou, e aí agora você está em Cristo Jesus, aguardando em Deus, daqui a pouco você vê aquele jovem, aí você fala, nossa, como ele está mais bonito. Quando eu parei de falar com ele, era uma coisa, ele está mais bonito, ele está mais chegado, e aí a velha mulher começa a se manifestar. Lembra, minha irmã, quando você chegou em casa, chegou na igreja, quantos problemas você dava com o comportamento? Você era uma mulher iracunda, uma mulher rebelde, não dava ouvido ao seu marido, e você tinha aquela coisa ruim dentro de você, e aí você se converte, aí você pede perdão para o seu marido, bem, olha, eu vou mudar a partir de hoje, você nunca mais vai ver uma mulher iracunda aqui dentro de casa, você vai ver uma mulher mansa, uma mulher tranquila em Deus. Mas um dia, o seu marido chegou em casa, e ele jogou as meias em cima do micro-ondas. Aí você falou, não, peraí, não, sou crente, mas não sou boba não, mas peraí, eu sou crente, mas não sou boba não, tira a toalha molhada em cima da cama, pelo amor de Deus, o dedinho, pelo amor de Deus, e começa, irmãos, olha, aí o marido vai lá pegar uma louça no armário dela, e ela já grita de lá, ai, no meu armário ninguém toca. Irmãos, quem foi que comprou esse armário, pelo amor de Deus? Não foi os dois? Quem pegou no meu armário com as mãos sujas? E a mulher fica louca por causa disso. Manifesta a velha mulher, é o fermento velho. Jesus, o apóstolo Paulo tratou isso com a igreja, e isso, irmãos, tira a comunhão da família. Isso tira a comunhão entre os irmãos, tira a comunhão com os amigos de trabalho, quando você não opta pelo novo homem. A Bíblia fala assim, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, o fermento velho se passou, e eis que tudo se fez novo. Terceiro fermento, terceiro pão, é o pão da comunhão, da confiança, do avivamento, do temor a Deus, do desapego e do partir. Aqui em Atos dos Apóstolos falam algo interessante. Atos dos Apóstolos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam separados. Amém? Quem falou amém? E todos que criam estavam separados e tinham tudo, cada um do seu jeito. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando na doutrina e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Esse pão é o pão que nós devemos comer todo dia. Larga o pão fermentado, larga o pão do sofrimento, o pão das dores, e começa a comer o pão, irmãos, da perseverança, o pão da doutrina. Você precisa comer Bíblia, irmãos. Como nós defasamos na leitura de Bíblia, irmãos.
que já não era bom, e depois das pandemias, dessas lutas de inovação, parece que piorou. Agora o povo está desinteressado mesmo, e essa correria de trabalho, de afazeres, de uma coisa ou outra, nós não paramos mais para ler Bíblia. Você precisa se alimentar do pão da vida, você precisa se alimentar desse alimento chamado Palavra de Deus. A Palavra de Deus, irmãos, é o alimento espiritual para a nossa alma, amém ou não? Do mesmo jeito que o pão, ele é importante para o nosso corpo físico, a nossa alma precisa de leitura da palavra, precisa de direção na palavra, amém ou não? E nós precisamos, irmãos, voltar a ler Bíblia. E eles perseveravam na palavra, no partir do pão. Sabe, irmãos, o partir do pão que nós falamos, nem é sempre, não quer dizer sempre que nós temos que estar comendo junto, mas quando ele fala no partir do pão, irmãos, ele está falando uma intimidade que a igreja tem com Deus, uns com os outros e com as pessoas. Nós precisamos voltar a essa intimidade. O Eduardo, ele falou aqui, né? Que luta. Irmãos, o Eduardo falou aqui, lá na igreja é assim. Uma das coisas que nós pregamos muito para a igreja é assim, que nós não podemos ter comunhão com o povo do mundo, nós precisamos ter contato. O que nós precisamos ter com as pessoas não crentes? E contatos verdadeiros, sinceros, né? De ajudar, de ser prestativo para eles. Irmãos, lá eu moro num apartamento. É comum, às vezes, chega uma velhinha, uma senhora, ou uma pessoa muito atarefada com sacolas de mercado. Irmãos, às vezes eu estou saindo da garagem, eu ajudo a carregar até o prédio. Lá no meu prédio, tinha 4 famílias que congregavam comigo, que se converteram com o meu testemunho e esse testemunho da Sandra. Então, às vezes uma senhora com um problema com um cachorro ali, a gente chegava lá e pegava, ajudava. E a gente faz isso até hoje. Quando chega vizinhos novos, os primeiros a fazer amizade com esses vizinhos somos nós. Seja bem-vindo à cidade de Tiradentes, eu moro aqui no 24B, você precisar de alguma coisa, de uma ferramenta, alguma coisa aí, ajudar a pegar um móvel, alguma coisa, estou aqui para ajudar, estamos aqui. Os primeiros a receber essas pessoas somos nós. Sabe por quê? Porque eu não posso perder o contato com as pessoas não crentes. Agora, intimidade eu não posso. O apóstolo Paulo ele falou assim, não pega as demandas da casa de Deus, as demandas do corpo de Cristo, e leva para os injustos, e leva para as pessoas não crentes. Por exemplo, eu estou convertido, minha mãe e meu pai não é convertido. Aí eu tenho um problema aqui na igreja, com o irmão fulano de tal. Aí eu chego triste em casa. Minha mãe chama eu para comer, não quero comer não. Acordo de manhã, menina, vai tomar café. Não, mãe, quero não. Aí minha mãe vai chegar e falar assim, o que está acontecendo? O que eu faço? É que lá na igreja, tem uma irmã lá, que se julga ser irmã, né mãe? Só que a mulher não é crente. Ela falou mal de mim. Aí a mulher não crente vai falar assim, você está congregando num lugar, onde a irmã fulano de tal falou mal de você. Então você não vai mais. Por quê? Não era para a mãe que ela tinha que falar isso. Não era com o marido não crente, não é para a esposa não crente, não é para a prima, para a voinha, para tizinho, para avôinho. Essa pessoa tinha que procurar um dos pastores, um líder, e falar, olha, houve uma situação aqui, senta aqui com a gente, porque eu preciso resolver. Então, irmãos, nós precisamos entender que isso é o partir do pão. Eu estou partindo com aquela pessoa uma situação que aconteceu aqui no nosso meio, não lá fora. Então, o que nós fazemos? Quando um crente tem problema com o incrédulo, ou vai fazer negócio com uma pessoa não crente, irmãos, nós pega no pé. Irmão, você está fez um orçamento com essa pessoa, dá conta do orçamento. Se você não é um bom pedreiro, se você não vai atender a demanda desse cliente, deixa para outro pedreiro fazer, mas não vai lá dar mau testemunho. Está dando para entender, irmãos? Por quê? Porque nós precisamos ter contato com as pessoas. Como que Deus vai acrescentar almas à igreja, se nós não temos essa linguagem juntos? E o quarto pão, é o pão das boas obras.
Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá na terra. Vamos falar essa frase junto comigo, para vocês acordar um pouquinho? Não sabes o mal que haverá na terra. Irmãos, eu não quero constranger não levanta a mão. Mas quantas pessoas da igreja na pandemia não foram abençoados com donativos da igreja? Os pastores, estava todo mundo em casa, porque eu fico em casa, muita gente ficou em casa, mas os pastores continuaram vindo para a igreja, atender as pessoas, vieram orar, para que essa praga passasse logo. Todo mundo teve a chance de ficar em casa, se guardando, mas nós pastores, nós arriscamos pegar vírus, nós arriscamos a nossa vida, arriscamos a nossa família, e nós continuamos vindo abrir a igreja, mesmo com 3 gatos pingados, com a distância longa, mas nós fizemos isso. A Bíblia está falando, irmãos, lança o teu pão, ou seja uma pessoa prestativa com os outros. Seja uma pessoa que, por exemplo, você vai lá, você está na avenida, está lá uma mulher com criança, empurrando um carro, numa situação, estourou um pneu. Irmãos, para junto com a sua esposa, pelo menos pergunta, tá com coisa, tem algo que eu possa ajudar? Amém ou não? Seja prestativo, lança o seu pão sobre as águas. Irmãos, existe um pão que não é para comer, existe comidas que não é para comer. A Bíblia fala assim, olha, Deus dá pão para quem come e semente para quem semeia. Irmãos, no nosso pão, o pão ele é feito com trigo, que é uma semente. Irmãos, existe coisas que é para mim comer, e tem coisas que é para mim semear. Você precisa semear prestatividade, você precisa ser uma pessoa mais singelosa, você precisa ser uma pessoa que presta. O Vilela viu eu tratando um irmão da igreja, que está mais de 12 anos comigo lá. Ele está com uns problemas de dores nas pernas, e travou tudo, ele não consegue diagnosticar, e ele estava com uma situação muito difícil, precisa de ressonância, né? Uma ressonância. Irmãos, eu vi o homem lá fazendo de tudo para não falar para mim assim, olha, não tenho condições financeiras, mas o SUS também é só daqui, o ano que vem. Irmãos, eu falei para ele assim, fala para a menina, te levar lá no lugar, faz a ressonância, faz em 4 vezes no cartão, que eu tenho condições de pagar, e eu vou pagar essa ressonância para o senhor. E já recomendei para a filha dela fazer isso. Irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Isso é comunhão, é estar junto, amém ou não? É estar junto uns com os outros. Não é só no sentido de comer prato de arroz e feijão, colher. Não é só isso. O irmão aqui no louvor, ele falou disso, que não é uma questão só de comida. Comer nós comemos em casa, é ou não é? Mas quando nós estamos comendo juntos aqui, nós estamos falando aqui, irmãos, eu estou aqui com a colher e com o garfo. Mas também, se precisar do músculo, nós estamos juntos também. Ah, pastor, destelhou tudo aqui. Vamos correr para lá, vamos telhar a casa do irmão. Vamos dar um jeito. Eu voltando aqui para São Paulo, irmãos, eu vou fazer toda uma fiação de um apartamento completamente de graça. Uma senhorinha com uma muletinha, com uma filha que assume todas as contas. A menina trabalha igual uma condenada, irmãos. E ainda tem uma adolescente para ela cuidar junto com a mãe. Não tem um homem lá para puxar um fio, para arrumar, para parafusar um negócio. Eu falei assim, não, eu vou fazer toda a parte elétrica do seu apartamento, nós vamos mudar os fios, trocar tudo. Irmãos, isso é comunhão. Eu tenho algo comum com aquela irmã, ou seja, tem um sofrimento ali de uma falta de luz. Ela está com 2 meses já tomando banho de água fria, porque os chuveiros não têm eletricidade para os chuveiros. Então, isso é comum entre eu e ela. Dói em mim também. Não é só comum, falar assim, não, olha, vende aí as propriedades, porque nós temos tudo em comum. Não é só isso, os sofrimentos também, amém ou não? É rir junto, mas também é chorar juntos. Isso é o partir do pão. E nós precisamos entender que uma parte do seu pão não é para você comer, mas é para você semear. E ele falou assim, engraçado, o texto fala assim, lança o teu pão, ajuda 7. Aí ele fala assim, até 8. Esse até 8, sabe o que quer dizer? Vai um pouquinho mais além. Não, pastor, eu já ajudei. Ajuda de novo. Não, eu já fiz. Faz de novo. Não, eu já fui. Vai outra vez. Amém ou não?
Ajuda as pessoas 7, se for possível, até 8. Vai um pouquinho mais além. E o outro pão é o pão da vida. É o pão chamado Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Esse pão nós temos que comer todos os dias. E sabe aonde está esse pão? No meio da igreja. Quando nós chegamos aqui, nosso Senhor já estava, amém ou não? Quando eu cheguei aqui, é música, irmão, não é frase não. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Sim ou não? Então, irmãos, Jesus, ele está aqui. E ele está aqui para atender a tua oração. Ele é o pão da vida. Amém ou não? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E talvez, irmão, nesses dias você tem se alimentado do quê? Qual é o pão que tem te nutrido? Qual é o pão que tem te nutrido? Qual é o pão que você tem compartilhado? Qual é o pão que você tem partido com seu irmão? Ou o pão que o irmão tem partido com você? Muita crítica, muita reclamação, te induzindo ao erro. Quando você faz suas queixas, você faz para os não crentes? Ou você deve procurar as pessoas que vão te ajudar nos seus conflitos? O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. E Ele quer renovar a nossa vida, amém ou não? Feche os teus olhos um minutinho. Levanta sua mão direita para o céu. Repete comigo assim: Senhor Jesus, Tu és a minha direção. Tu és o meu alimento. Tu és a minha comida. E a minha alma tem sede e fome da Tua presença. Por isso, Jesus, eu recorro agora ao Senhor, à cruz do Calvário, porque lá eu sei que eu vou estar seguro. Eu não vou comer pão de dores. Eu não vou estar inchado, porque o meu pão será pão levedado. Senhor Jesus, nesta noite, o meu coração volta para o Senhor agora, de todo o meu ser, de toda a sinceridade. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, e toma conta, seja o meu alimento, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluias.